Então, Só um instante. Bom, está gravando, nós podemos iniciar a sessão temática de sistemas dinâmicos e eu já passo a palavra para a professora Púlia. muito obrigada, professor Alexandre. Uma ótima reunião a todos. Então, nossa primeira palestrante será o professor Bernardo Melo de Carvalho, da Universidade Federal de Minas Gerais, e título de palestra será Teoria de Caos e Dinâmica Hiperbólica. Bernardo, você teria 20 mais 10 minutos, 20 minutos para a apresentação, 10 minutos para a pergunta, e após de passar 20 minutos, provavelmente eu vou interromper para poder avisar, e a gente pode entrar na sessão de perguntas. Muito obrigada, Tá por bom. favor. Tá ótimo, vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês estão vendo os slides? Sim, sim. Tá ótimo. Tá bom, vamos lá. Bem, então, como eu vou abrir essa sessão, resolvi começar devagar, tá? Sem muitos detalhes matemáticos, assim, e começar falando um pouco sobre duas personalidades que são centrais aí nessa teoria do caos e também na dinâmica hiperbólica, tá? Então, a primeira delas é o Edward Lorenz, tá? Conhecido muito aí sobre o famoso atrator de Lorenz, né? Tá? Vou falar um pouquinho sobre a trajetória do Lorenz. Ele nasceu em Connecticut e se formou bacharel em matemática em 1938 no Dartmouth College, tá? E aí seguiu para um mestrado em matemática na Universidade de Harvard em 1940 e pretendia seguir a carreira matemática e fazer um doutorado em matemática, mas como muitas pessoas tiveram seus objetivos aí, de certa maneira, modificados devido à Segunda Guerra Mundial, e ele acabou servindo às Forças Aéreas Americanas, porque ele tinha uma formação boa em matemática, e ele serviu trabalhando com meteorologia, tá? Então a ideia era que ele deveria ser capaz de, ele e muitos outros, né, deveriam ser capazes de prever como seriam as condições da atmosfera terrestre, né, em um certo período de tempo, tá? E aí acabou se tornando, né, formando-se aí mestre e doutor em meteorologia no MIT, em 1948, e fez uma carreira, né, dentro do departamento de meteorologia, tá? Foi pesquisador, diretor do departamento e várias outras coisas, né, importantes aí na meteorologia, tá? Então essa relação aí entre o conhecimento matemático dele, né, formação matemática, física também, e a sua posterior ida para a meteorologia foi muito interessante, tá? De fato, a tese dele, ou seja, o método de aplicar as equações da hidrodinâmica e da termodinâmica para modelos atmosféricos, tá? Foi muito importante. A ideia era aplicar todo o conhecimento que ele tinha de matemática, física e também de tecnologia, que estava começando a aparecer, né, tá? Para prever as condições da atmosfera em algum lugar e tempo. Tá? Isso seria claro, seria uma ferramenta muito forte, você poder prever exatamente como vai ser as condições com precisão, né? Como vai ser as condições da atmosfera, tá? Só que tem vários problemas, né, que ele identificou. De fato, ele criou equações que modelam a atmosfera, de certa maneira, né? Tá? E o problema é que essas equações, tá, elas são extremamente não lineares, tá? E aí você não consegue resolver as equações, tá? Os problemas de sempre da matemática, tá? E aí muitas vezes, e ele tentou, né, e muitas pessoas tentaram fazer modelos, simulações numéricas para poder prever as condições da atmosfera, tá? E a ideia era razoavelmente simples, né? A partir de uma certa condição inicial, e quais eram as condições iniciais que ele queria, né? Por exemplo, temperatura, pressão, velocidade do vento e outras mais, tá? Será que a gente consegue, a partir dessas condições, tá, saber o que vai acontecer, né, no futuro, tá? O problema é que essas condições, elas são observáveis, né? Então tem um problema de medição, né? Uma vez que você mede a temperatura, a pressão, né, a velocidade do vento, claro, você tem alguns erros aí nesse percurso, né, que estão relacionados ao problema de medir alguma coisa, de fato, tá? E aí, ou seja, de fato, então você nunca sabe precisamente qual é a condição, né, agora, né? Tá? E aí isso ou seja, por mais que você consiga medir razoavelmente bem, você tem uma aproximação, tá? E isso gera um problema que é conhecido como sensibilidade às condições iniciais, tá?
que é um dos grandes passos aí, um dos primeiros passos importantes da teoria do caos, que foi descoberto pelo Lorenz, que é impossível prever por longos períodos de tempo, né, como acontece como é o tempo, né, tá? Como é a atmosfera, tá? Por longos períodos de tempo. E aqui a gente vê, né, uma divulgação de uma palestra que o Lorenz deu, tá? E uma grande ilustração para toda essa ideia do caos, né, da sensibilidade de condições iniciais é o efeito borboleta, tá? A ideia será que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode gerar um tornado no Texas, né? Então, ou seja, uma modificação bem pequena, mas muito pequena, arbitrariamente pequena, né? Pode gerar um futuro completamente diferente, tá? Então, essa é a ideia central, né, do Lorenz, de uma palestra aqui que ele deu em 1972 nos Estados Unidos, tá? E aí, no segundo momento, tá? Então, essas são as ideias do Lorenz, tá? Bem resumido, né, claro. E no segundo momento aparece a figura do Stephen Smale, tá? Como eu oculto isso daqui, tá? Aparece a figura do Stephen Smale, que ainda está vivo, né? Tem 91 anos, e vamos falar um pouquinho sobre a trajetória do Smale, tá? Então, ele nasceu em Michigan e entrou na universidade em 1948, tá? Dizem que ele não era lá um dos melhores alunos da turma, mas ele se formou doutor em matemática em 1957, tá? E aí começou a trabalhar na posição de instructor na Universidade de Chicago. Ele foi professor e pesquisador, né, importantíssimo na Universidade de Berkeley, na Califórnia, por mais de 30 anos, tá? E aqui está uma lista dos alunos, por exemplo, que o Smale orientou, tá, em doutorado, né? Nomes importantíssimos de várias diferentes áreas da matemática aqui, e em particular o César Camacho Jacopales, né, que foram um dos criadores aí do INPA no Brasil, tá? Por aí mais. Tá, ele teve trabalhos importantíssimos em topologia, geometria, em sistemas dinâmicos, né, também, e também, a posteriori, em economia, matemática, tá? Tá, os primeiros, aqui tem uma lista, né, os quatro primeiros grandes teoremas e resultados do Smale em topologia e geometria, e que, de fato, fez com que ele recebesse a medalha Fields por essas contribuições à topologia e à geometria, tá? Então, teoremas como a inversão da esfera, a conjectura de Poincaré para dimensão maior ou igual a 5, o teorema do H-cobordismo e algumas versões do teorema de Sade, tá? Então, ele recebeu a medalha Fields, né, que é uma das grandes honrarias aí para matemáticos com menos de 40 anos. E no ano seguinte, ele divulgou um dos artigos que seriam, a gente pode dizer que seria o início da dinâmica hiperbólica, da dinâmica diferenciável no mundo, né? Foi publicado no boletim da American Mathematical Society em 1967, e o artigo é Differentiable Dynamical Systems, tá? E aí nesse artigo ele tem vários conceitos importantes, né? Que o pessoal trabalha até hoje, que deu muitas direções, né? Tá? Um dos conceitos é o conceito de conjunto hiperbólico, de fato, tá? Então, você tem... você já tinha noções de ponto fixo, né, hiperbólico, já tinha noção de diffeomorfismo de Anosov, né, que são diffeomorfismos que são hiperbólicos em todo o seu espaço, ambiente, né? E aí surgiu aí a ferradura de Smale, que é um fractal completamente diferente de um ponto fixo hiperbólico ou de todo um toro hiperbólico, por exemplo, coisas assim, mas você tem um fractal com uma estrutura bem complexa, admitindo, né, a estrutura hiperbólica, né, nos seus pontos. Tá? E aí conseguiu provar vários teoremas, né, na dinâmica hiperbólica, né, coisas sobre estabilidade, e talvez um dos principais seria o teorema da decomposição espectral, onde você prova uma certa decomposição do seu espaço, um número finito de peças, você tem uma certa previsibilidade. Tá? E ele deixou nesse artigo também vários problemas em aberto, tá? que ainda estão em aberto, mas ou seja, alguns já foram resolvidos, né? Mas muitos ainda estão em aberto, e um deles em particular é a classificação dos diffeomorfismos de Anosov. Tá? Então, a ideia é que os modelos lineares, né, dos diffeomorfismos de Anosov seriam bons modelos, de fato, para todos os diffeomorfismos de Anosov, inclusive os não lineares. Né, tá?
Isso é um problema em aberto ainda, tá? Tem alguns resultados intermediários, tá? E uma pergunta em particular é sobre a transitividade dos difeomorfismos de análogo. Isso é uma das conjecturas aí, digamos, mais importantes, né? Que de sistemas dinâmicos está há mais tempo assim, em aberto, digamos. Tá? E, de fato, tem essa relação, né, da dinâmica hiperbólica com a teoria do caos. Tá? Por exemplo, um dos alunos, né, que foi o Robert Devaney, um dos alunos do SMAIL, definiu o conceito de caos como sendo, por exemplo, um homeomorfismo no espaço métrico compacto, que ele sendo transitivo, tendo pontos periódicos densos no espaço e sendo sensível às condições iniciais. Né? Então, isso seria o que vem a ser chamado de um sistema que é devaneio caótico. Né? Tá. Então, de fato, a dinâmica hiperbólica tem pontos periódicos densos, tá? Ela tem também sensibilidade às condições iniciais, na verdade tem propriedades mais fortes, como a expansividade. Tá? Mas a transitividade, né, que seria, de fato, esse último passo para mostrar o fato que os análogos de análise eles são, de fato, caóticos, né? É um problema aí bem em aberto, interessante. Tá? Então temos aí de um lado, né, então, o Lorenz, tá, com as suas ideias de sensibilidade às condições iniciais, teoria do caos, tá? E do outro lado nós temos o SMAIL e o desenvolvimento da teoria hiperbólica. Tá? Os sistemas hiperbólicos, de fato, surgiram como uma importante classe de sistemas caóticos, né, de certa maneira, tá? Sensíveis às condições iniciais. Tá? E eu vou falar um pouquinho sobre as minhas ideias, tá? Ou seja, os problemas que eu tenho trabalhado e vou trabalhar nos próximos anos. Tá? Bem, primeiro essa própria conjectura do SMAIL, tá? Eu tenho trabalhado nessa direção. Eu acredito que qualquer jovem matemático aí que entre na teoria hiperbólica, de alguma maneira, se interesse um pouco por essa conjectura, tá? E tenha pelo menos tentado entender por que se conjectura isso, né? Tá? Então, acho que é uma das conjecturas primeiras que a gente entra em contato aí quando vai trabalhar na teoria hiperbólica. E aí, eu tenho alguns trabalhos, né, que dão algumas direções talvez novas para a conjectura, mas, enfim, e tenho trabalhado, de certa maneira, ativamente nessa conjectura, apesar de entender que é um projeto de longo prazo. Tá? Então, a ideia, de novo, é que, ou seja, você consegue, de fato, provar o caos a partir da hiperbolicidade. Tá? Então, essa é uma das coisas. Um segundo objetivo que tem nos meus trabalhos, tanto passados quanto futuros, né, é entender como certas características da dinâmica hiperbólica estão presentes em sistemas caóticos. Tá? Então, aqui, ou seja, você tem vários sistemas caóticos que não são hiperbólicos, tá? Uma classe gigantesca, tá? De fato, tem algumas ideias, né, que, por exemplo, na verdade, não precisa uma hiperbolicidade tão forte como um difeomorfismo de Janoff, né? Basta alguma pouca hiperbolicidade para conseguir caos de alguma maneira, né? Tá? E aí, então, assim, entender como que essas propriedades, né, essas características da dinâmica hiperbólica aparecem em sistemas caóticos, mesmo que eles não sejam, de fato, hiperbólicos, né, é uma das ideias que eu tenho tentado trabalhar. Né? E aí tem alguns pontos de vista diferentes que eu tenho tentado lançar, né? E uma ou seja, uma vez que os sistemas caóticos, né, são sistemas, ou seja, a sensibilidade às condições iniciais e o caos, de maneira geral, é uma propriedade topológica, né? Isso não tem nada a ver com a derivada, a princípio, tá? E não tem nada a ver com a dinâmica hiperbólica, a princípio, né? Tá? Então, ou seja, acaba sendo interessante estudar, ou seja, noções topológicas da hiperbolicidade, tá? Sem falar de derivada. Tá? E aqui, né, surgem duas noções importantes, que são a expansividade e o sombreamento. Tá? Então, hoje em dia já tem bastante conhecimento sobre os sistemas que a gente chama de topologicamente hiperbólicos, que são os homeomorfismos, num setting bem geral, né? Ou seja, você tem homeomorfismos em espaços métricos compactos, tá? A princípio.
E aí você tem essas duas propriedades presentes, sombreamento e expansividade. Tá? E essas duas propriedades são suficientes para você obter quase toda a dinâmica hiperbólica. Tá? Então você consegue teoremas da decomposição espectral, você consegue provar alguns tipos de estabilidade, você consegue provar, fazer até partições de Markov e outras coisas. Tá? Usando apenas a expansividade e sombreamento, fazendo tudo isso do ponto de vista topológico. Tá? E aí, o que eu acho curioso é que, na verdade, ou seja, por mais que na teoria C1 já tenha uma comunidade bem grande, né, e também vários estudos sobre dinâmica além da hiperbolicidade, tá? Isso é uma coisa, ou seja, do ponto de vista topológico, a gente, por mais que tenha essa noção boa, né, de hiperbolicidade topológica, assim, ainda não foi muito explorada essa dinâmica além da hiperbolicidade topológica. Então, esse é um dos objetivos dos meus trabalhos, tá? Encontrar generalizações da hiperbolicidade do ponto de vista topológico, tá? E aqui a gente tem alguns trabalhos aqui, tá? Um conceito importante aqui que a gente trabalha é o conceito de expansividade contínua mais expansividade, tá? E contínua mais hiperbolicidade e outras noções um pouco mais gerais, tá? E temos explorado temos explorado essa direção, tá? Uma outra maneira também ou seja, a gente tem a hiperbolicidade, né? A gente está generalizando a hiperbolicidade, tá? E uma outra maneira ou seja, a sensibilidade às condições iniciais é uma classe, ou seja, o caos, né? Os sistemas caóticos é uma classe muito maior, a princípio, do que a classe hiperbólica, tá? Então, uma outra maneira que a gente tem explorado, né, essa relação entre caos e dinâmica hiperbólica é estudar diferentes noções, versões da sensibilidade de condições iniciais, tá? Ou seja, claro, queremos obter conhecimento sobre os sistemas caóticos, tá? A partir da dinâmica hiperbólica. E aí, versões mais fortes de sensibilidade de condições iniciais acabam aparecendo. Algumas delas estão em andamento ainda, em trabalhos com alunos de doutorado. Tá? E, por exemplo, como a first time sensibilidade, que a gente chamou, tá? Que é a sensibilidade de condições iniciais com uma certa uniformidade nos tempos de crescimento das bolas, e a gente consegue obter várias propriedades hiperbólicas a partir dessas noções. Tá? Então, são coisas que a gente tem, que eu tenho trabalhado, tá bom? Tá? Então, sempre nessa relação aí entre dinâmica hiperbólica e sistemas caóticos, tá? E do caos. Uma outra direção que eu tenho avançado também seja trabalhar no contexto da dinâmica C1 genérica, tá? Então, todas essas propriedades de sensibilidade às condições iniciais, expansividade, sombreamento e outras mais, né? Ou seja, como elas se comportam na dinâmica C1 genérica, né? Ou seja, será que a hiperbolicidade é necessária para a existência dessas propriedades, né, nesse contexto? Tá? Então, esse tipo de pergunta que eu tenho mexido, né? Ou seja, em outras palavras, será que C1 genericamente, né, essas propriedades dinâmicas, sombreamento, expansividade, sensibilidade de condições iniciais, será que elas implicam hiperbolicidade, né? Tá? Então, ou seja, temos exemplos, vários exemplos dessas propriedades que não são hiperbólicas, mas no contexto da dinâmica C1 genérica, né? Ou seja, no residual do espaço de hipermorfismo C1, será que essas propriedades fossem fora do mundo hiperbólico, né? Será que essas propriedades existem ou não, né? Como funciona isso, tá? E por último, uma direção mais recente que eu tenho trabalhado, também trabalhado com a relação da dinâmica hiperbólica e da geometria fractal, né? Ou seja, você tem esses fractais hiperbólicos que aparecem na teoria, em particular a ferradura de Meio e outros um pouco mais complicados, tá? E aí a ideia é tentar entender a estrutura fractal desses conjuntos, tá? Ou seja, usar a dinâmica hiperbólica e também as propriedades dinâmicas, né? Variedades estáveis, instáveis e essas propriedades dinâmicas do caos, para estudar essa certa estrutura meio caótica aí que aparece nos fractais hiperbólicos, tá? Essa é uma última direção que eu tenho começado agora, não tem artigos publicados ainda, mas tem vários projetos em andamento, tá? E essas são as direções que eu tenho trabalhado, né, enfim, dessa relação de dinâmica hiperbólica e teoria do caos, e tem vários alunos aí que estão trabalhando juntos, né, comigo, e é muito interessante, tá? Bem, se alguém tiver ideias, né, para trabalhar nessa direção, por favor, entre em contato aí, e é isso que eu tinha para falar por hoje. Obrigado. Muito obrigado, professor Bernardo. Vamos agradecer, professor Bernardo, pela boa palestra. Ok.
Eu vou pedir participantes para abrir câmeras, a gente poder registrar o presente de todos também. E estamos abertos para perguntas. Se alguém tiver pergunta, pode perguntar. Ou dúvida. Ok. Ok. Eu vou perguntar umas coisas, Bernardo, porque está trabalhando em uns sentidos perto do que eu estou trabalhando. Em especial, você mencionou expansividade. Eu queria saber a expansividade que vocês estão usando, seria a expansividade para o futuro, não? O forward. Não, então, depende muito, né, aí que tá, eu não entrei muito em detalhes, né, assim, tudo depende do contexto, né, se a gente está falando sobre homeomorfismos, difeomorfismos ou fluxos ou outras coisas mais Eu complicadas. estou perguntando no caso de endomorfismos. Endomorfismo. Então, no caso de endomorfismos, claro, seria a expansividade positiva, né, exato. Mas se você está falando com homeomorfismos, aí essa expansividade aí que positiva... você teria de dois lados, tá certo. Exato. E essa ferramentas que você falou para generalização de hiperbolicidade topológica, qual foi a principal ferramenta que vocês usaram nessa generalização? Então, a gente tem alguns artigos, né, alguns conceitos novos, ou seja, uma primeira ideia seria assim, né, generalizar a expansividade de maneira natural. O que a expansividade fala? Ela diz que as bolas dinâmicas são triviais, né? Quer dizer que se você pega dois pontos diferentes, eles necessariamente têm que se afastar, né? Ou para o futuro ou para o passado. Tá? Então, mas tem vários exemplos aí na teoria de que a bola dinâmica, tudo bem, elas não são triviais, mas elas não contêm contínuos, por exemplo, né? Ou seja, não contêm conjuntos compactos e conexos, né? Isso é o que a gente chama de CW expansividade. Né? Tá? Então, temos vários artigos aí, né, que estudam sistemas que são CW expansivos ou CW hiperbólicos e que não são expansivos, né, não são topologicamente hiperbólicos. E isso é uma delas, né, tem esse outro trabalho que eu comentei rapidinho, né? Talvez eu pudesse ter colocado as referências no final. Tem outro trabalho com a Mayara, né, que é aluna de doutorado, também com a Margot, e a gente trabalha sobre essas noções mais fortes de sensibilidade, que é o que a gente chama de first time sensibilidade. Certo. E aí também generalizam a noção de CW expansividade, uma noção um pouco maior. Tá? Então, de certa maneira, você tem expansividade, as CW expansivas e os first time sensíveis e os sensíveis, de maneira geral. Né? O objetivo é tentar entender, né, como é o caos do ponto de vista hiperbólico, assim, né? Como as propriedades hiperbólicas aparecem nos sistemas caóticos. Tá certo, muito bem, obrigada. Eu vou passar a palavra para a professora Sônia. Ô Bernardo, para você, caos é igual a sensibilidade, a sua definição de caos é essa, né? A gente tem trabalhado muito com sensibilidade de condições iniciais, né? Mas mas você chama de caos é isso, né? Igual, não, mais ou menos assim, você tem o caos no sentido do Devaney, né? Que é, ou seja, sensibilidade de condições iniciais, transitividade... É uma das definições. Das definições, claro. Tem vários. Não, mas é essa que você quer usar, né? Assim, como eu tenho trabalhado do ponto de vista mais topológico, o que eu tenho usado é isso, exato. Tá. E aí, assim, tem vários tipos de caos loucos por aí, né? Tipo, caos do ponto de vista mais estatístico, outras coisas assim que também são muito importantes, né? Mas como a gente tem trabalhado... É porque cada um trabalha e chama de caos uma coisa, só queria saber qual que era a sua. Não, assim, a gente tem explorado muito essa noção da sensibilidade às condições iniciais. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem feito bastante. Tá bacana. Legal. Okay. Claro, a Sara falou aqui, né, sobre entropia. Né? Desculpa que eu vi no chat aqui. De fato, a entropia positiva é algo que também cada um fala sobre o caos. A gente também tem explorado isso. Tá certo. Eu vou passar a palavra para o professor Javier para poder perguntar. Oi, Bernardo, tudo bom? Tudo bem, e aí? Eu queria perguntar, que fenômenos acontecem no contexto topológico, além do que acontece no contexto diferenciável? Por exemplo,
Bem, por exemplo, você tem o exemplo do pseudonosofo na esfera, né? Esse é um dos exemplos que a gente explorou aí nos últimos anos, que ou seja, acontece que como você não tem as direções hiperbólicas, né, diferenciáveis, ou seja, acontece que as variedades estáveis e instáveis, você até tem variedades estáveis e instáveis, mas elas podem ser um pouco diferentes. Por exemplo, você pode ter espinhas, né? Ou seja, você não tem uma curva, em fato, você tem fronteira, né? Você pode ter espinhas. E elas podem se curvar muito, tá? Então isso se... Estou dando um exemplo, né? Mas isso ou seja, acaba influenciando a dinâmica de várias maneiras diferentes, né? Acabam aparecendo ferraduras em bolas dinâmicas arbitrariamente pequenas, né? Ou seja, você tem ferraduras periódicas pequenininhas, né? Em bolas dinâmicas pequenininhas, né? Tá? E outras coisas mais, né? Mas, de fato, a perda das direções hiperbólicas, né? Ou seja, ou seja, como a gente não tem essas direções hiperbólicas, muita coisa acaba mudando na estrutura das variedades estáveis e instáveis. É isso que é um passo que a gente tem explorado aí, né? Tá? E aí acaba mudando também a dinâmica que a gente está trabalhando. Essa é uma das coisas, né? Mas, ou seja, muita coisa acaba mudando, né? A própria noção de sombreamento acaba mudando, né? Você não tem unicidade da sombra e outras coisas mais. E várias coisas acabam mudando aí. A gente explora um pouco essas coisas nos artigos. Tem explorado ainda. Tá bom. Obrigado. Certo. Mais perguntas? Ok, vamos agradecer mais. Só uma pequena pergunta para o Bernardo. Pode, por favor. Rapidamente. Bernardo, você está estudando esses aspectos aí da sistemas dinâmicos, no sentido de fluxo, mas você tem algum estudo na direção de dinâmica discreta? Não, na verdade, a maioria dos estudos são em homeomorfismos e difeomorfismos, assim. Temos alguns trabalhos para fluxos, inclusive em andamento, né, e com alunos de doutorado também, mas são menos, são menores. Uhum. Mas a maioria dos trabalhos são para sistemas discretos. Tá bom. Mas pouco para endomorfismo, né? Igual a Puia falou, a gente não tem explorado muito endomorfismos. No caso, acho que mais seria homios locais, não? Homios locais, exato. Ok. Mais perguntas? Tá bom. Então, mais uma vez, vamos agradecer ao professor Bernardo, e aí a gente depois começa a segunda palestra. Eu peço o favor, professor Braulio, de poder compartilhar a tela. Um minutinho. Ok, perfeito. Posso começar? Ok, nosso próximo palestrante é o professor Braulio Augusto Garcia, da Universidade Federal de Itajubá. Professor Braulio vai falar para nós sobre o shift de Markov em entropia topológica de uma família de órbitas homoquilínicas. Muito obrigada, Braulio. Você também terá 20 mais 10 minutos, 20 minutos para a palestra e 10 minutos para perguntas. Então, peço desculpa, mas chegando ao 20 minutos, provavelmente vou interromper para avisar. Tá bom? Obrigada. Pessoal, tá ótimo. Muito obrigado, Puia. É um prazer participar desse evento. Como a Puia falou, meu nome é Augusto Garcia. E esse trabalho aqui que eu vou falar é um colaborador com o meu colega e professor Juan Valentim, que inclusive está presente. Só mudar a cor desse
Esse daqui. Bom, então a ideia, pessoal, o contexto aqui, né, seria a ideia de forcing, ou implicação em dinâmica, ou ordem, né, em algum sentido. Então, o contexto que eu vou colocar aqui poderia ser para fluxo, mas imagina no caso que o Bernardo estava comentando, de você ter uma dinâmica discreta, F, né, e você sabe alguma informação de uma órbita, por exemplo, que seja periódica, ou um determinado período, ou que seja uma órbita homoclínica, que é o contexto que eu vou falar mais. E a ideia é quais informações, né, dinâmicas esse contexto implica, né? Então, por exemplo, a existência de outras órbitas periódicas, né? Ou a existência ou o crescimento exponencial das órbitas periódicas com um período cada vez maior, né? E o contexto que foi mencionado, o contexto de entropia topológica positiva, por exemplo. Né? Então, são coisas, o Bernardo falou várias noções de caos, né? De Devaney, de entropia. Então, a ideia é essa, né? Dado que você tem uma dinâmica e alguma informação, o que você pode extrair dessa informação? Em particular, quando você tem uma órbita, né? Seja periódica, ou homoclínica, ou enfim. Então, esse contexto de ordem, né? Em certo sentido. Vou colocar o exemplo aqui. Então, a dinâmica vai ser a dinâmica na reta, né, de uma aplicação aqui contínua, F aqui C0. Então, uma ordem de Tchaikovsky, né, que você pode pensar, que é muito interessante, que é com respeito ao período. Então, se você tem eu digo que o M é maior que N, então MN naturais. Se qualquer aplicação contínua, né, que é contínua, esqueci de colocar, que tem uma órbita periódica de período M, então ela necessariamente tem uma órbita periódica de período N. Né? Então, isso é uma ordem no sentido do contexto do trabalho, né, que a gente vai estar estudando aqui no Unifei com o Valentim e outras pessoas. E nesse contexto, essa ordem ela é total nos naturais, e aqui está descrita, né? Então, 3 é o maior natural, aqui o 1 é o menor, né? E o contexto dinâmico dela, né? Então, uma órbita periódica de período 3 implica órbita periódica de qualquer período, no caso da reta, né? E a aplicação contínua. E, além disso, né, você tem o Bernardo também falou, a ideia de uma ferradura no seguinte sentido, né, que, por exemplo, se você tem aqui a sua reta, e tem uma órbita periódica aqui de período 3, né, então, esse ponto vem aqui, esse vem aqui, e esse daqui volta, né. Então, se eu chamo aqui de um intervalo I0, e aqui de um intervalo I1, tudo bem? Então, eu posso associar uma matrizinha, né, eu coloco aqui 0, aqui 1, aqui 0, aqui 1. Então, a imagem do I0 vem aqui em 1, né? Então, ele não intersecta o 0, então a imagem do I0, do intervalo I0, né? Vai no intervalo I1, coloco um 1zinho aqui, e a imagem do intervalo I1, aqui vai ficar ruim para escrever, vou escrever aqui em cima, ele cobre tanto o intervalo que eu chamei de I0 quanto I1. Então, você coloca 1, tá certo? Então, nesse contexto, você tem uma descrição simbólica da dinâmica, né? Então, por exemplo, se você tem a órbita de período 3, além de ter a órbita de qualquer período, você tem essa descrição simbólica e você tem essa entropia positiva para essa aplicação, né? E, por exemplo, que eu estou interessado aqui é a descrição simbólica. Então, por exemplo, se você pega 1 infinito, essa notação para a sequência 1, 1, 1, tanto para frente quanto para trás, sequência só do número 1, isso vai corresponder, né, para essa aplicação a um ponto fixo que está aqui nesse intervalo I1, né, entre essas órbitas. E, por exemplo, se você pega o ponto 1, 0,
um zero, ou seja, eu repito essa palavra entre parênteses infinitas vezes. Isso, no caso, corresponde a uma órbita periódica que está no intervalo I1, vai para o intervalo I0 e volta para o I1. Tá bom? Então, esse é o contexto que a gente está discutindo. O caso bidimensional, que eu acho um dos mais interessantes aqui para colocar como exemplo, é a teoria de Brouwer, né? Que qualquer homomorfismo que preserva a orientação do plano, né? Se ele tiver alguma forma de recorrência, e aí eu deixo com o Bernardo isso daqui, por exemplo, né? Uma órbita periódica, então necessariamente tem um ponto fixo. Então aqui tem essa ideia de forcing também, né? Então a recorrência, nesse contexto, implica um ponto fixo. Tá bom? E interessante que no plano o período já não é um conceito dinâmico tão interessante para isso, porque você pode ter muito bem a rotação, né? Por exemplo, de ângulo aqui 120 graus, que é simplesmente, só vai forçar, no caso, né? Um ponto fixo, né? Então, e a dinâmica dessa rotação é trivial, né? E tem uma órbita periódica de período 3, ou todos os outros pontos, né? São periódicos do mesmo período, ou dá para fazer só com uma órbita de período 3, né? E o ponto fixo, obviamente, teoria de Brouwer. Então, no caso bidimensional, né? Eu vou falar aqui no caso do disco, né? Então, isso poderia ser na superfície. A ideia aqui do Boylan é construir uma ordem no sentido de classe de isotopia, né? Então, como que é? Você pega um homeomorfismo, então eu estou no contexto de homeo, né? Então, a F aqui é invertível contínua com inversa contínua, né? E nesse contexto, a ideia é o seguinte, então eu olho a classe de isotopia relativa a uma órbita, por exemplo, aqui periódica, né? E procuro nessa classe de isotopia, né? Eu removo, né, do meu espaço essas órbitas e olho essa classe de isotopia, olho as aplicações isotópicas, essa que eu tenho, né? E a ideia é procurar se existe um representante minimal, né, dinâmico, nessa classe de isotopia. Por exemplo, será que tem uma rotação aí? Então, a dinâmica mais simples nessa classe de isotopia seria da rotação. No contexto de órbita periódica, pessoal, essa ordem que o Boylan coloca, de fato, é uma ordem parcial, eu não vou entrar nos detalhes. E, basicamente, é uma órbita periódica, né? P, vou colocar assim. Força, né, implica uma órbita periódica Q, né? Se qualquer homeomorfismo F que tem uma órbita isotópica P, também vai ter outra órbita isotópica Q, né? Então, nesse sentido que a gente escreve simplesmente P implica Q, né? Nesse contexto dessas classes. Então, ainda no contexto de órbita periódica, né, esse teorema mostra que, de fato, tem esse representante, né, que é da teoria de Thurston, que sempre existe esse representante, de novo aqui, classificação de homeomorfismos, né, de superfície. Então, e esse representante pode ser de 3 tipos, ou ele é de tipo finito, ou rotação, né, ou seja, uma potência dessa aplicação é a identidade, então a dinâmica é trivial, né, você pega o n é o período da órbita, então o φ elevado a n, né, é a identidade, ou ela é uma aplicação chamada pseudanose, ou redutível. Então, nesse caso da rotação da dinâmica trivial, né, e desses outros, dinâmica não trivial, ou causa aí, ou qualquer coisa do tipo. Então, por exemplo, aqui, né, no caso da ferradura, também o Bernardo comentou, a gente tem a dinâmica da ferradura, que é o lado, né, você faz a famosa expansão e contração em certas direções, e você tem essa aplicação, né, chamada ferradura de Ismay, e novamente você colocando aqui um retângulo V0 agora, né, e um retângulo V1, eu consigo olhar, né, através de uma conjugação, a descrição simbólica dessa dinâmica, né? Então, por exemplo,
Aqui eu sei que tem um ponto fixo, né, que se eu quiser representar aqui no plano simbólico, ele vai estar mais ou menos aqui, né, que é o ponto, por exemplo, 1 infinito. Por exemplo, aqui embaixo eu tenho o ponto fixo 0 infinito, né, que é o ponto 0, 0, 0, que é, por essa dinâmica, né, o maximal invariante aqui, que é o ponto que fica sempre em V0, tanto para o passado quanto para o futuro, e aqui é que fica sempre em V1, né, tanto para o passado quanto para o futuro. Né? Então, nesse contexto, né, se eu tenho uma órbita periódica, é uma palavra que eu vou repetir infinitas vezes, e aí eu tenho a descrição, né, o comportamento no plano simbólico dessa órbita, né, como que ela faz. Então, por exemplo, aqui você tem um código, você itera, vem por aqui, vai para cá por debaixo, vai por aqui, e ela tem, você consegue acompanhar essa órbita lendo o que a informação simbólica está te dizendo, né? Tá bom? E aqui está um ponto fixo. Então, por exemplo, no caso aqui da ferradura, tem um teorema de Holmes-Williams que caracteriza simbolicamente as rotações. Então, para a ferradura, se você olha aquela classe de isotopia, você consegue dizer quem que são as rotações. Né? De fato, para cada Q, de 0 a meio, você tem exatamente a descrição simbólica delas. São só de 2 tipos, né? Se escreve assim, 0, ômega Q 01, aqui você escolhe o 01, e essa palavra também ela é explícita, é uma palavra palindrômica, né? Tanto faz se você ler num sentido ou no outro, ela é a mesma, dada da seguinte forma, por exemplo, aqui de período 4, então as únicas rotações que existem são essas, né? E essa palavra que aparece aqui, né? Então, basicamente, você olha essa palavra, você quer saber a rotação, você remove os 2 últimos símbolos e escolhe 1 ou 0. Você tem quem que é a rotação na ferradura, né? Desse ponto de vista de isotopia. Então, aqui, pessoal, essa palavra que eu falei que é palindrômica, né? Por exemplo, aqui aparece um exemplo, 3/10, né? Esse 3/10 está relacionado com essa inclinação aqui, 3/10, nesse ângulo, e você consegue achar, né, explicitamente, ou seja, você faz aí, encontra a palavra, né? E, então, com isso, você vai fazendo todas, você tem um catálogo dessas palavras, como que elas se representam, e uma vez, se você quiser saber a rotação, por exemplo, aqui 2/5, esse 2/5 está associado com o número de rotação dessa órbita em torno do ponto fixo 1 infinito. Então, por exemplo, 2/5, essa órbita tem número de rotação 2/5, e você consegue determinar explicitamente, né? E só tem 2 para cada número de rotação. Né? Aqui, ó, o que é interessante dessa página aqui do artigo do Toby Hall, que você tem um estudo aqui para as órbitas periódicas de período baixo, né? E você consegue caracterizar. Então, por exemplo, você sabe quais são as rotações todas têm entropia 0, então aqui na lateral é a entropia. Então, aqui, por exemplo, você tem uma de entropia positivo, outra de entropia positiva, para órbitas de período baixo, né? E, então, o que a gente trabalhou foi no contexto de órbitas homoclínicas. Então, será que... Então, aqui, ó, não lembro se o Bernardo falou do Poincaré, mas Poincaré sempre tem que aparecer, né, em algum lugar. Então, por exemplo, aqui essa é uma órbita homoclínica, uma órbita que está tanto na variedade estável ou na variedade instável, né, está na intersecção das variedades estáveis e instáveis. Por exemplo, aqui o P é um ponto fixo, né? Então, você tem que a dinâmica aqui, trivialmente, vai para P, e a dinâmica do passado vai para o ponto fixo, por exemplo, né? Então, nesse caso, pessoal, se eu olho, por exemplo, na ferradura e escolho o ponto fixo 0 infinito, por exemplo, né, que eu sei que existe, que é o ponto que sempre fica naquele retângulo V0, então, simbolicamente, esse ponto, ele é o quê? Ele é
zero muitas vezes, né? Depois vem uma palavra, e depois fica zero muitas vezes. Tudo bem? Então, aqui tem essa palavra, né, que é chamada de decoração, que é o comportamento dessa órbita, e depois ela vai para o 00000, né, para o futuro e para o passado. Tá certo? É isso que eu estou interessado em falar. E, como o Bernardo comentou, esse fenômeno que o Poincaré observou para fluxos, né, quando você olha na aplicação de retorno, o Poincaré falou que nada mais interessante, nada melhor para representar essa ideia de caos no problema de 3 corpos, né, como aplicação de retorno nessa superfície. E aqui está o que ele não tentou desenhar, e aqui está a representação dessa, como que ficam esses desenhos, né? Então, como eu comentei, simbolicamente, na ferradura, a gente representa a órbita homoclínica assim, 000, alguma palavra, 0000, né? Então, a ideia é estudar, então, por exemplo, aqui, ó, aqui você tem uma ferradura, aqui um retângulo 0 aqui meio torto, um retângulo 1 aqui para cá, né, e você tem um exemplo aqui de uma órbita homoclínica, aqui está o ponto fixo, aqui está o ponto fixo 000, aqui está a variedade instável em preto, a variedade estável em vermelho, e você tem o comportamento dessa órbita homoclínica. E nós tem uma parte finita, né, que é essa palavra que eu estou falando, que é interessante. Então, nessa escrita aqui na ferradura, a pergunta é o seguinte, que a gente estudou, né, e tem alguns outros trabalhos que já abordaram isso, que é o que eu posso dizer, né, com respeito agora à órbita homoclínica, né, no sentido de quais, a gente sabe que nesse caso, a órbita homoclínica vai forçar, vai implicar muita dinâmica, mas será que eu consigo caracterizar para alguma órbita ou alguma família o que ela força, né, quais órbitas periódicas, em particular, a gente vê ponto homoclínico, interseção homoclínica associa a entropia positiva, mas será que eu consigo achar o mínimo da entropia relativa a essa órbita homoclínica? Então, isso que a gente estudou, e, de fato, essa pergunta faz sentido, né, que se você tem uma órbita homoclínica, esse resultado de Cantor e Coulomb diz que a dinâmica, né, relativa, né, no classe de isotopia dessa órbita, tem um conjunto aí que é chamado de dynamical core, que depende somente da classe de isotopia, e a dinâmica restrita a esse conjunto, né, que são as intersecções das quase foliações, tudo, é descrita por um subshift tipo finito. Então, no caso, isso, de novo, está associado com classificação de homeomorfismos, agora homeomorfismo com fins periódicos, né, porque agora você está removendo infinitos pontos do disco, então você precisa saber como que é o comportamento aí topológico dessas superfícies, né? E o resultado aqui que eu queria comentar com vocês é no caso dessa palavra, né? Lembra que a órbita homoclínica tinha aquela palavra que é um coração ali, né? Uma decoração, e depois é trivial, depois ela vai para onde ela vai mesmo, que é o ponto fixo, lá no caso 0. Então, no caso dessas palavras palindrômicas, que está associado com a rotação, no caso de órbita periódica, né, na rotação não força nada, a entropia é 0. Nesse caso, vai forçar alguma coisa, mas qualitativamente, qual que é o valor, né? Então, a gente conseguiu calcular, nesse caso, dessas órbitas homoclínicas, que é chamada na literatura de órbita homoclínica estrela. Então, para cada MN, de novo, esse MN está associado com a rotação em torno do ponto fixo 1. A entropia é dada a gente acha a partição de Markov, e é possível, por quase que um milagre, achar o polinômio característico, né, associado a isso para cada MN. Né, você tem aqui, por exemplo, o gráfico, né, da entropia. Então, para cada MN, de 0 a meio, né, por algum motivo, a rotação aqui só vai até 0,5 em torno do ponto fixo 1. E nesse caso, para cada M você tem o valor da entropia, né? Aqui seria o log do alto valor aqui.
e tem esse comportamento da ferradura de diabo, do diabo, né? Braulio, Por exemplo, desculpa, aqui, já chegamos a 20 minutos, tá? isso, né, eu acabo aqui. Então, por exemplo, no caso de órbitas heteroclínicas, a gente conseguiu achar umas classes de equivalência que apareciam em outros trabalhos, né? E estudamos para outros códigos também, né? É isso que eu ia falar, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Braulio. Vamos agradecer, professor Braulio, primeiro. Ok, os participantes, se estão com dúvida, por favor, professora Sônia. Ô, Braulio, tudo bom? Muito tempo Tudo que eu bem, não te Sônia? vejo. Então, Aqui, você consegue pegar, se for uma órbita heteroclínica, mas associado não a um ponto fixo, mas a um ponto periódico? Quer dizer, duas órbitas diferentes, né? então, E você ter... Pode até ser ponto fixo, né? Sabe? Mas assim, você tem a sim, estável de uma com a estável da outra. É boa, só boa. mudar o final da sua Boa. palavra? Bom, desse jeito que a gente fez, infelizmente, né, não dá. A ideia é meio roubar aqui. E, por exemplo, aqui está o ponto fixo 0, né? E aqui está a variedade estável e aqui é instável. Então, a ideia nessas homoclínicas que a gente estudou é que você abre esse ponto fixo, separa um pouquinho, Tá. e aí ele fica coisa desse tipo, por exemplo, né? Que Tá. você tenha. Para casos, aí o Valentim também pode comentar, para certos casos, a gente tentou fazer, por exemplo, para estudar no caso do pêndulo, né, que aparece, Aham. e a gente tentou fazer isso para tentar descrever, fazer uma aplicação nesse caso, né, porque essas aparecem em vários trabalhos, esses trabalhos são todos de modelagem mesmo, assim, faz a parte numérica. Depois a gente tentou aplicar em outro contexto do Van der Poel, por exemplo, que aparece uma ferradura lá que é rotacional, e aí, necessariamente, você tem isso que você falou. O ponto homoclínico está relativo a órbitas periódicas distintas, né? Só que é uma ótima pergunta, muito obrigado, que a gente não sabe responder. Pois é, eu também não. Obrigada. É isso, eu que agradeço. Mais perguntas, por favor? Ok, Braulio, pequena pergunta, eu fiquei com dúvida. Nos slides, ao lado de W, estava tendo um 0,1 como índice. O que significava isso? Ah, sim, desculpa. Desculpa. Ali é só uma maneira a gente escrever que você pode escolher entre 0 e 1 e tirar, né? Mas você pode escolher se você põe 0 ou 1. No caso, tanto faz que as órbitas continuam conjugadas. Tá então, certo. dá para mostrar aqui que aqui você pode escolher, então você faz, ela é 0, 0, 0, alguma coisa. Essa alguma coisa tem que ser 1, né? Senão você continua no 0. Aí depois desse 1, pode vir 1 ou 0, você tem essa certa simetria aí na ferradura que te permite tá certo. Colocar esse abuso de linguagem, né? Por conjugação topológica. Obrigada. Pequena dúvida. Mais perguntas? Ok. Então, vamos agradecer mais uma vez, professor Braulio. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Ok. Nosso próximo palestrante, professor Gustavo Franco Marra Domingues, da Universidade Federal de Unifei. E o professor Gustavo vai falar sobre a coexistência de conjuntos invariantes em sistemas generalizados, órbitas periódicas e toros invariantes. Professor Gustavo, você vai ter 20 minutos para a palestra, 10 minutos para
perguntas, então peço desculpa, mas chegando aos 20 minutos, provavelmente vou interromper para avisar. Tá certo. Por favor, pode começar. Obrigado. Eu queria agradecer a organização do evento pelo convite, né? É um prazer estar aqui. É um evento, né, que a gente espera que inicie uma tendência no nosso estado. Bom, eu vou falar de alguns conjuntos invariantes num sistema JERC tridimensional, focando em dois objetos detectáveis analiticamente, órbitas periódicas e toros invariantes. Gustavo Marra sou eu, sou professor na Unifei Campus Itabira. Esse trabalho é um trabalho com o meu colega Murilo Cândido, lá da Unicamp. Vai ser publicado em breve, se Deus quiser. O nosso sistema é esse, né? É um sistema de equações diferenciais a 3 dimensões, onde essa função f é um polinômio de grau 3 em 3 variáveis, com um termo independente. É uma generalização de um sistema estudado nesse LI 2020, né? E esses sistemas JERC, eles surgem, né, num monte de contextos diferentes, tanto em aplicações de teoria de controle, alguns sistemas eletrônicos, e também pelo aspecto puramente teórico dos mesmos. Quem tiver interesse depois pode acessar essa referência que está lá no final. E a ferramenta principal que nós vamos usar aqui é a teoria da média, né, conhecida aí como Averaging Theory, desenvolvida recentemente nesses dois trabalhos, e a partir dela detectar órbitas periódicas e toros invariantes na dinâmica do sistema JERC generalizado. Eu vou começar então com pinceladas sobre teoria averaging, ou teoria da média, né, no ponto de vista desse desenvolvimento recente. Para isso a gente considera um sistema não autônomo, né, nessa forma padrão 2, escrito dessa forma aí, a esse parâmetro epsilon, né, num aberto de Rn para um epsilon pequeno, essas funções suficientemente diferenciáveis e t-periódicas no tempo. O fato das funções f serem t-periódicas vai permitir a gente trabalhar com aquela equação diferencial definida num cilindro, né? Será importante depois. Se a gente pegar uma solução satisfazendo x de 0z igual a z, nós podemos escrever essa solução como essa representação aí em termos de epsilon, onde essas funções y são obtidas recursivamente utilizando a equação anterior, né? As duas primeiras podem ser escritas dessa forma. Nós temos expressões recursivas para as demais, né? Pode encontrá-las nessa referência. Eu só coloquei essas duas porque são as únicas que a gente vai usar aqui. Elas são suficientes para o nosso objetivo. Tá? Então, a solução se escreve dessa maneira, onde as funções y são dadas por essas expressões, só essas duas nós vamos usar. Por que a gente faz isso? Porque a gente consegue, então, expressar o mapa de Poincaré desse sistema nessa expressão 3, onde as funções g são chamadas as funções promediadas, né, average functions do sistema que a gente está trabalhando. E essa aqui é a essência da teoria average, escrever o mapa de Poincaré nessa forma 3, de forma a poder aplicar o seguinte resultado, 2014. Pega a primeira função promediada, não identicamente nula, e investiga os zeros isolados dela. Se você conseguir achar um zero, um z asterisco, isolado, onde um zero simples, né? Então, existe uma solução t-periódica isolada dessa equação, né? Satisfazendo essa condição inicial aqui. Pois bem, em outras palavras, né, um zero simples da primeira
promediada não nula vai dar um ramo de pontos fixos Z, em função de Y, para o mapa de Poincaré. E quando nós temos essa situação, nós conseguimos produzir uma solução. Ela vai implicar na existência de uma solução T periódica isolada do sistema diferencial não autônomo que a gente está considerando. Como consequência disso, nós vamos ver, então, toros invariantes nessa dinâmica. Eles estão intimamente associados à existência dessas soluções periódicas. Como assim? Considera, então, um mesmo sistema diferencial não autônomo, mas dessa vez nós estamos prestando atenção a dois parâmetros distintos. O epsilon e o mu, aqui. Essa equação está definida num aberto, né? As funções são suficientemente diferenciáveis, T periódicas, e novamente essa T periodicidade vai implicar que o sistema está bem definido no cilindro. Para esse sistema, nós definimos as funções promediadas da mesma maneira que anteriormente e consideramos a primeira promediada não identicamente nula. O que nós buscamos aqui é o que se conhece como bifurcação de Neymark-Sacker. Pode buscar mais na Kuznetsov aí. Para o mapa de Poincaré, escrito da mesma forma que anteriormente. Né? Só que aqui eu estou deixando claro que tem um parâmetro a mais, mu, que vai cumprir um papel importante. Se nós tivermos um toro invariante, ele está em correspondência biunívoca a uma curva fechada na seção do mapa de Poincaré, onde se define o mapa de Poincaré. Esse mapa é um sistema dinâmico discreto, termina um sistema dinâmico discreto nessa seção sigma, né? E uma bifurcação de Neymark-Sacker é caracterizada quando surge uma curva fechada invariante nessa dinâmica, né? A partir de um ponto fixo. Como assim? Nós temos aqui uma seção sigma, né? Aqui tem uma curva fechada que está representada aqui na parte C. Né? Quando um ponto fixo ele muda a estabilidade de instável para assintoticamente estável ou o contrário, né? Ocorre o surgimento de uma curva invariante, né? Tá aqui também. E é esse fenômeno que é chamado de bifurcação de Neymark-Sacker. Muito bem. Pois é, aqui nós temos um ponto fixo com uma estabilidade, e aqui outro, né? A estabilidade muda, nós vamos ver mais para frente o que acontece com esses parâmetros mu e epsilon quando isso acontece aqui no mapa de Poincaré. Pois bem. O que nós estamos interessados é escrever o parâmetro mu em termos de epsilon, né? É uma curva mu de epsilon no espaço de parâmetros. Para isso nós vamos considerar três hipóteses. Que exista uma curva contínua, que faça com que a promediada seja nula, né? Com altos valores eta, os altos valores com parte real eta e parte complexa xi, da jacobiana dessa promediada. Se isso acontecer, se a hipótese H1 já estiver satisfeita, nós conseguimos garantir que já existe uma órbita periódica única. Ótimo. A existência desse mu zero aqui, que é o que faz com que a parte imaginária desses autovalores valha esse ômega zero aí, que é o parâmetro que eu vou enunciar no nosso contexto mais para frente, ele é chamado de parâmetro de bifurcação. Tá? É ele que permite o seguinte, entender esse esquema aqui. Aqui nós temos o parâmetro epsilon e o parâmetro mu. Né? Nesse espaço de parâmetros aqui, nós temos a curva mu de epsilon. Pois bem, para cada epsilon, então, nós temos um intervalo onde o mu existe. E conforme o mu cresce, quando ele atravessa a curva, é o ponto em que a estabilidade dessa órbita periódica muda. Né? Nós temos aqui, para baixo ela tem um comportamento, e para além do parâmetro de bifurcação, nós temos outro. Né? É isso que faz surgir essa curva mais escura aqui, caracterizando assim
uma bifurcação de Neymark-Sacker, né, para cada epsilon diferente. A hipótese 2 é que a derivada da parte real dos autovalores da jacobiana da primeira promediada não nula seja diferente de zero no parâmetro de bifurcação. Significa só que essas tangências aqui sempre estão bem definidas e tudo mais. Para a terceira hipótese, e essa terceira hipótese ela não é tão importante no aspecto teórico, mas como a gente está aplicando isso aqui num sistema, ela é importante. Que é a seguinte, a gente muda as coordenadas, né? Escreve o mapa de Poincaré nessa forma, 7, e nós vamos buscar, então, o primeiro coeficiente de Lyapunov desse mapa de Poincaré aí na equação 7. Né? Para isso, a gente pega... Eu vou acelerar essa parte, porque eu estou vendo que eu estou já na metade do meu tempo. A hipótese 3 é a seguinte. Essa matriz, a identidade mais epsilon m. M é o mesmo da primeira promediada não nula, né? Mais essa AE que surge aqui, está na sua forma normal de Jordan, ou Jordan, não sei. Quando nós temos a H3 satisfeita, é que nós podemos escrever o primeiro coeficiente de Lyapunov, que nesse contexto ele é dado por essa expressão, na seguinte expansão em epsilon, aqui, onde nós estamos interessados nesse primeiro termo. E, usando esse resultado recente de Cândido e Novaes 2020, nós podemos escrever esse primeiro termo assim, né? Em termos da derivada da primeira promediada não nula, em termos, né, de derivada de segunda e terceira ordem. Aqui agora nós temos esse resultado importante, né? Pega a primeira promediada não nula, pega o primeiro coeficiente dessa expansão aqui e assuma que ele seja diferente de zero. Ótimo. Então, se essa expressão aqui for positiva, a órbita periódica que a hipótese H1 já garantiu existir é instável, né? E não existe toro invariante na dinâmica nesse caso. Se esse número for negativo, então existe um toro invariante em torno dessa órbita periódica, né? E a estabilidade e a estabilidade deles são ditados pelo sinal do primeiro termo do primeiro coeficiente de Lyapunov. Além disso, esse toro é único, né? E ele bifurca da solução periódica conforme o mu atravessa o mu de epsilon. Para cada epsilon, então, diferente, né? Ótimo, então é isso que nós temos que fazer aqui no nosso sistema jerk generalizado. Né? Voltando nesse sistema aqui, que por enquanto não depende de epsilon, nós vamos fazer uma perturbação de todos esses parâmetros, A, K1 até K12 e o B. Primeiro, vou fazer o seguinte, nós fazemos o seguinte, né? Para que nós tenhamos um equilíbrio zero-Hopf na origem do sistema, nós consideramos esse ômega e essas restrições. Né? Um equilíbrio zero-Hopf é quando um dos altos valores é zero e os outros são complexos conjugados, puramente complexos conjugados, I ômega e menos I ômega, em dimensão 3. Né? A perturbação que nós vamos fazer nesse sistema, então, em termos de epsilon, será dado por essas expressões aí. Você pode ver, então, que nós ganhamos aí um monte de parâmetros, né? A0, A1, A2, A3 e a mesma coisa para esses, né? Sendo que são 12K diferentes. No que a gente vai fazer, M igual a 3 é suficiente. Então, nós consideramos uma expansão até epsilon ao cubo. Aí. E nossa análise é dividida em dois casos. Quando B3 é zero e quando B3 é diferente de zero. No caso B3 igual a zero, que é o que eu vou focar o resto da apresentação, nós conseguimos 2 toros, ou 3, devido a um plano de simetria que existirá na dinâmica. No caso B3 igual a zero, isso não acontece. Que é uma parte que a gente ainda está finalizando. Pois bem, aqui é uma série de parâmetros que dependem desses números enormes, um alfa e um beta, que serão os autovalores da primeira promediada não nula.
o nosso L1 calculado daquela maneira vai ser dado por essa expressão, e o nosso parâmetro de bifurcação é esse K4 chapéu. Claro, isso aí é só um monte de número. E aqui tem mais um monte de número, né? K1, K2, K3 são positivos ou negativos ao mesmo tempo, e o K4 é não nulo. Então, nós temos o nosso primeiro resultado principal. Além dessas premissas todas, desses parâmetros, assuma que o nosso sistema jerk, com aquela perturbação, verifica essas condições para ser zero hop. E o seguinte, né? Se o K4 for menor ou igual a zero, nós temos duas soluções periódicas. Se ele for positivo, 3. A julgar pelos valores desses lambdas, que serão autovalores da primeira promediada não nula, nós podemos ditar a estabilidade ou a estabilidade assintótica dessas soluções periódicas, né? E, por fim, se o primeiro Lyapunov for não nulo, existe a curva, então existirá um toro em torno das órbitas periódicas φ1 e φ2. Né? A φ3 ela pode existir ou não, dependendo do sinal de K4, mas nela não existe toro invariante. Então são 2 ou 3 soluções periódicas e sempre 2 toros invariantes. Nesse caso, a gente consegue achar um plano de simetria para a dinâmica de forma que a gente pode trabalhar só de um lado. Né? No caso B3, essa simetria não existe. Eu vou acelerar isso aqui um pouco. A gente começa fazendo uma mudança de variáveis. A jacobiana do sistema, sendo dessa forma, caracteriza uma bifurcação de um zero hop. Né? Colocando em cilíndricas, nós conseguimos mostrar que esse sistema em cilíndricas, né, faz θ ponto igual a ômega mais termos em epsilon. Isso permite a gente usar θ das coordenadas cilíndricas como nova variante independente do sistema. As nossas promediadas serão essas, G1 e G2. A função G1 não admite zeros isolados, de forma que nós pegamos ela, obtemos novas condições, B2 igual a 0, K1 igual a 0, K3 igual a 0, já estavam na hipótese, que faz com que a gente possa resolver G2 igual a 0. Nós obtemos, então, se a gente fizer essas simplificações nos coeficientes da G2, que é muito grande, ela fica assim, e nós obtemos, então, 3 raízes. Né? Se tem 3 raízes isoladas, 3 soluções periódicas, a menos que o sinal disso aqui dentro dessa raiz seja negativo. Nesse caso, 2 soluções periódicas, a correspondente a esse ponto fixo deixa de existir. É uma checagem para ver se esses pontos são simples, isso aqui é fácil. E assim a gente mostra a existência das soluções periódicas. A estabilidade dela sai de um teorema que está no Verhulst. Né? E, por fim, a gente começa a investigar a existência de toros, né, para aquelas duas hipóteses. Bom, isso aqui é um monte de contas e mais contas, né, para colocar essa jacobiana aqui na forma de Jordan. Tem um polinômio característico, as raízes e tudo mais, conta. E o primeiro coeficiente de Lyapunov a gente calcula por aquela expressão. E aqui é onde a gente queria chegar, né? Nesse caso aqui, é onde o K4 ele é negativo. Portanto, existirão só 2 soluções periódicas. São essas que estão em pontilhado vermelho. E aí, em torno delas, nós temos esses toros. Né? Aqui nós temos essa visão, aqui nós temos uma visão lateral, né? E aqui, que é onde torna mais claro a existência de um plano de simetria, né? Nós temos aí 2 toros que são invariantes com respeito à dinâmica e contendo as soluções periódicas dentro, né, no seu interior. Se houvesse uma outra solução periódica, ela estaria aqui no meio das duas. No caso B3, o método é bastante similar, embora as contas sejam muito mais complicadas, e haverá só um toro invariante.
Bom, eu citei várias referências, se alguém quiser dar uma olhada nelas. São essas aqui. Peraí, deixa eu voltar para a apresentação. E 20 minutos. Muito obrigada, professor Gustavo. Vamos Obrigado. agradecer, professor Gustavo. Obrigada. Ok. Perguntas, dúvidas, por favor? A professora Sônia. Ô, Gustavo, tudo bom? Oi, tudo bem? Ok, você tem um sistema, quer dizer, você quer pegar um sistema 2 parâmetros, né? Epsilon e mu, e você expande em epsilon. Isso. Sai muito caro expandir em epsilon e mu? Se você fizer a média ali é quase fazer um Taylor, né? Sim. Se você fizer essa expansão em duas variáveis, será que... Porque depois você acaba tendo que usar ele, né? Ele vira aquele K4 e tal. Exato, No teorema, o K4 cumpre o papel do mu, né? Mas você não expande em relação a ele, né? Ele aparece porque ele existe e ele continua lá. Isso. Então, só fiquei pensando, será que sai muito caro fazer isso? Não sei. Assim, se você tiver as funções na mão assim, não parece ser muito difícil, não. Agora... era um polinômio, né? Sim. Agora, o que a gente quer é escrever mu em termos de epsilon, né? Sim. Então... você quer achar essa curva lá no espaço. Se você expande em relação aos dois, você vai perder essa... Eu perco essa informação, Dá para fazer, mas eu não sei o que a gente ganha com ela, né? Pois é, e isso não complica demais também, né? Eu fiquei pensando aqui. Né? Beleza, obrigada. Obrigado eu. Obrigada. Mais dúvidas ou perguntas, por favor? Oi, é o Braulio. Sim, pode, por favor. Ô, Gustavo, aquele exemplo que você mostrou da simulação é referente a essa aplicação? Tanto esse quanto o da bifurcação lá do ponto fixo. É referente a essa classe? Essa? Isso aqui é o mapa de Poincaré, né? Não, tudo bem, estou falando, no caso aí, você tem o ponto fixo, né, que no caso aí é trator, depois ele muda a estabilidade e bifurca, tipo um Hopf no caso discreto, né? E aí, essa simulação é referente a essa classe? Não. Isso aqui é para exemplificar o que está acontecendo no contexto mais geral, né? E a pergunta é a seguinte, como você tem essa bifurcação, né, muda a estabilidade do ponto fixo, ou ponto periódico, né, tanto faz, aparece essa órbita na seção de Poincaré, né? Sim. O número de rotação dela, você chegou a descrever em termos de uma classe aí de parâmetros, né, que fique mais... Não. É verdade, hein? Você pode ter... No caso, assim, o número de rotação vai depender só desse círculo, porque no toro o vetor de rotação é trivial, é só um fluxo, né? Só um linear, né, digamos. Isso. Mas no círculo aí, dependendo do parâmetro, você vai ter o caso que é racional, o caso que é irracional, e pode ser que fique legal aí. É verdade. O Murilo, acho que quer falar. Sim. Só um comentário aí, que no nosso caso, o número de rotação vai depender de epsilon, e ele fica saltando, assim, incontrolavelmente entre racional e irracional. Então, à medida que a gente varia o epsilon, muda muito a dinâmica sobre o tório. Ela é muito difícil de estudar por causa disso. A gente quer escrever o sistema num intervalo inteiro de epsilon, onde esse número de rotação vai saltando. Entendi. Ok. Mais perguntas?
Ok. Então, vamos agradecer mais uma vez, professor Gustavo. Acho que foi a última palestra de parte da manhã, hoje. A gente vai continuar 15h30, 15h35, com parte da tarde. Então, até um pouco mais tarde. Um abraço.